Bom, como eu prometi para vocês, nós vamos falar agora de sistemas representacionais. Bom, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é assim, todos nós temos auditivo, visual e sinestésico em proporções diferentes. Então, se alguém chegar para você e falar assim, eu sou muito visual, eu sou sinestésico, eu sou auditivo, é uma bela besteira, não existe isso. Nós somos tudo ao mesmo tempo. Agora, existe uma prioridade. O nosso sistema, ele cria uma espécie de aptidão, sabe? Aquela pessoa que, eu gosto mais de comer abacaxi do que comer chuchu. Então, a pessoa tem uma diferenciação no sabor. Então, ela gosta mais de abacaxi do que de chuchu. E eu estou dando risada, mas tem gente que gosta mais de chuchu do que de abacaxi. Diz que chuchu não tem gosto de nada, mas tem gente que gosta de chuchu. Então, cada pessoa tem uma prioridade de sistema representacional. É aquele que é o que primeiro vem. Então, tipo assim, eu tô aqui falando com vocês e a minha prioridade em sistemas representacionais é auditiva, tá? Eu venho desenvolvendo há muito tempo isso, então eu já perdi um pouco essa prioridade, tá? Eu já começo a filtrar, o meu filtro já expandiu muito, afinal de contas, desde 97 que eu venho praticando PNL. Mas uma pessoa que não tem nada disso, ela tem uma prioridade, se a prioridade dela for auditivo, ela primeiro ouve para depois ver, para depois sentir, cheirar e outras coisas mais. Ou, se ela tem uma prioridade no sistema auditivo, visual primeiro, ela sequer escuta, ela primeiro vê, tá? Então, é muito importante a gente entender qual é a prioridade do nosso sistema, do nosso interno. E para isso, a gente tem aqui alguns testes que nós vamos fazer, mas nós vamos fazer ele no presencial. Eu vou dar a parte teórica agora e no presencial a gente faz esses testes, ok? Então, vamos lá. Nós temos visual, auditivo e sinestésico, ok? O sinestésico, ele se divide em tato, olfato, paladar e movimento. Eu sempre falo movimento porque a maioria das pessoas esquece. Tato, olfato e paladar, tá? E esquece do movimento. Mas o movimento é um processo importantíssimo dentro dos sistemas representacionais. E o nosso sistema guarda essas 6 características, vamos escrever assim, visual, auditivo e todas as 4 do sinestésico, ok? Então, prioridade dos sistemas representacionais. Quando o indivíduo ele valoriza mais um sentido do que o outro, a fim de processar e organizar a experiência de mundo. Lembra que eu falei que todas as nossas experiências, todos os nossos inputs de informação são guardados através dos sistemas representacionais, dos nossos sentidos, tá? Então, a nossa experiência de mundo é guardada e processada desta forma. Uma experiência individual é composta de alguma combinação de informações de cada um dos sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar e movimento, para criar um modelo de mundo. Há uma tendência usual de cada um dos indivíduos de valorizar e processar as informações, focando num sistema representacional mais do que no outro. Então, às vezes você recebe a informação, processa a informação, o primeiro input é o nosso sistema prioritário. Primeiro eu observo, eu vejo, então esse é o meu sistema prioritário. E depois eu uso os outros sentidos, isso é muito rápido, para processar mais profundamente a informação e guardar, ok? Mas o prioritário é sempre o primeiro que vem. E isto não muda, ok? Eu posso diminuir, ter mais consciência, mas a primeira informação vai servir pelo sistema prioritário, ok? Então, vamos lá. Prioridade dos sistemas representacionais. O sistema representacional de uma pessoa se reflete no uso de palavras e no uso da linguagem. Se a pessoa está fluindo no visual, no sinestésico ou no inespecífico, tá? Agora entrou alguma coisa assim, que foi inespecífico. Que sistema nervoso, que sistema é esse representacional inespecífico? Bom, isso apareceu, claro, com os estudos da PNL, a observação do ser humano, que se eu falo no visual, se eu me comunico através de linguagem verbal e não verbal, no visual, e a pessoa tem um sistema representacional
prioritário auditivo, como é que eu vou conversar com essa pessoa? Como é que eu vou me comunicar com essa pessoa? Com uma certa dificuldade. Se a pessoa tem um sistema representacional prioritário auditivo e eu me comunico no visual, também vai me enroscar. Se ela tem um sistema prioritário sinestésico, tato, olfato, paladar e movimento, e eu vou tentar me comunicar com ela no visual, também não vou conseguir. Então, se criou essa pessoa, esse sistema inespecífico, porque através desse sistema eu não aciono nenhum dos sistemas, eu aciono todos ao mesmo tempo. Então, se a pessoa tem um sistema representacional prioritário, auditivo, mas eu entro pelo inespecífico, eu já vou acionar, porque eu não estou direcionando. É como se eu, lembra da quarta pessoa? É como se eu fosse a quarta pessoa. Eu vou estar observando tudo e acionando tudo ao mesmo tempo. E existem técnicas para a gente usar o sistema inespecífico, que vocês vão aprender com o tempo, tá? Não se estressem, não, tá? E eu estava escutando rádio essa semana, a única coisa que eu faço ainda para me informar um pouco é rádio. Eu não gosto, TV tem muita besteira, muita informação distorcida, para não falar fake news. E assim, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estudo PNL, mais eu percebo que a informação chega para mim, de alguma maneira, já filtrada, certo? Então, ela já vem com o mapa de mundo daquele que me está trazendo a informação. Ele é uma imposição de mapa de mundo. Então, por esse motivo, eu evito me informar num canal único. Então, por exemplo, eu escuto ali, meu marido está lá assistindo TV, porque ele escuta a TV de manhã, ele liga a TV e assiste aqueles jornais da manhã, né, enquanto ele está tomando café, cuidando dos passarinhos e tal, e eu escuto. E quando eu saio para trabalhar, que eu vou para o Perla, ou eu vou lá para a tabacaria, quando antigamente eu ia para a loja, eu ligo o rádio e escuto uma rádio específica, que é a que para mim tem menos imposição de mapa de mundo, tá? A que menos impõe o mapa de mundo delas. E hoje, essa semana passada, foi terça-feira, eu tive uma verificação de que isso acontece realmente. A pessoa falou para mim assim, olha aqui. E ela estava falando de uma notícia, ela falou, difícil, né? Vocês estão me ouvindo eu falar, olha aqui. Então eu vou dizer para vocês, me escutem. Aí eu percebi que essa pessoa entende um pouco de sistemas representacionais. Porque ela está falando no rádio, falando, olha aqui. Então ela está dizendo para mim que o sistema representacional prioritário dela é o visual, mas ela cai naquele momento a consciência de que ela está falando usando o auditivo. Então ela cai na consciência dela, ela começa a usar o auditivo para acionar melhor a audiência dela que está ali escutando ela falar da notícia, ok? Então é um bom exemplo sobre sistema representacional prioritário, tá? Bom, prioridades de sistemas representacionais. O sistema representacional de uma pessoa se reflete no uso de palavras, linguagens, como eu acabei de falar. O sistema representacional preferencial de uma pessoa determina os traços da personalidade dela e, principalmente, as suas capacidades de aprendizagem. Uma pessoa que tem um sistema representacional prioritário visual, ela aprende mais no sentido visual, tá? Preferências representacionais diferentes expressam vivências de mundos diferentes. Então, a personalidade da pessoa está muito relacionada com o sistema representacional líder dela. Desafios são expressos quando as pessoas, elas com sistemas representacionais diferentes, elas tentam se comunicar. A pessoa está falando a mesma coisa, mas uma está se expressando mais no sistema representacional líder visual, o outro no auditivo, e elas parecem não se entender. E eu que estou aqui olhando de longe, falo, mas estão falando a mesma coisa, estão fazendo a mesma coisa, só que não estão se entendendo. Porque os mapas de mundo se afloram e aí vira uma confusão, tá? Então, por isso que é muito importante aprender qual é o nosso sistema representacional prioritário, ok? Valorizar e desenvolver um sistema representacional específico pode ser recurso ou uma limitação. Então, a nossa flexibilidade vem de eu também flexibilizar esses meus sistemas representacionais. A partir do momento que eu sei que meu sistema representacional líder é o auditivo,
eu passo a flexibilizar o meu mapa de mundo, dando também atenção ao visual e ao sinestésico, ok? E principalmente ao inespecífico, no meu caso, por causa da minha profissão. O sistema representacional predominante de uma pessoa aparece quando ela está mais fortemente em um problema de estresse, quando ela entra no creche. Vocês já aprenderam o que é coach, o que é creche. Quando ela entra no creche, o sistema representacional líder vem que nem um foguete. E é incontrolável, tá? Então, é impossível a pessoa enganar a gente no sistema nervoso, né? No caso do sistema nervoso dela, porque o autônomo vai assumir e vai trazer o sistema representacional líder naquele momento de estresse ou de creche. O sistema representacional de uma pessoa permite um uso mais econômico de canais sensoriais, porque como ele vai para o líder, ele foca naquilo e ele gasta menos energia, ele é econômico nesse processo porque ele está usando o sistema preferencial dele, tá? O sistema líder é o canal sensorial que a pessoa depende para entrada e coleta de informações. Então, se eu tenho um sistema líder que é auditivo, eu coleto a informação e essa informação entra para mim através do meu sistema auditivo. A partir do momento que eu começo a entender isso, eu começo a ampliar e começar a receber informações também pelo visual e pelo sinestésico. As informações devem ser introduzidas no sistema nervoso de alguém antes de poder ser representadas e processadas internamente. Lembra, ela vem pelo sistema periférico, vai para o sistema nervoso central e é processada ali usando os três ao mesmo tempo, o periférico, o sistema nervoso central e o autônomo. Então, as informações entram pelo sistema nervoso antes de ser representadas e processadas internamente através do generalização, omissão e distorção. Uma pessoa pode preferir a introdução de informação, por exemplo, no visual, outra através do auditivo, diálogo interno, e outra através de um processo sinestésico. Uma regra de ouro típica da PNL é que o sistema líder da pessoa é refletido no seu habitual movimento dos olhos, aqui, tá? Do movimento da bolinha dos olhos aqui, tá? Enquanto que o sistema representacional é revelado pelos padrões de linguagem. Então, olha que interessante, o sistema líder de uma pessoa, a gente verifica pelo movimento dos olhos, enquanto que o sistema representacional que a pessoa está trabalhando, ele vai ser revelado pelos padrões de linguagem, ok? Então, o líder vai pelo movimento dos olhos e o sistema representacional que ela está fluindo naquele momento pela linguagem, ok? Então, tipos, eu trouxe isso aqui que eu achei interessante e eu mantenho aqui a fonte, porque eu peguei isso na internet que eu achei muito interessante, que é um resuminho, tá? Então, visual, aprende mais com recursos visuais. Exemplo, imagem, mapa mental, filme, gráfico, tá? Aquelas pessoas que gostam de, hoje, entra no YouTube, por exemplo, para assistir lá um tutorial de como fazer alguma coisa, é muito provável essa pessoa ter um sistema representacional líder dela visual. Auditivo, fixa os conteúdos pelo ouvir, palestras, aulas expositivas e podcasts. Então, aquelas pessoas que gostam de ouvir, tanto que eu falei, né, eu gosto do rádio, eu escuto ali, porque o meu sistema representacional prioritário é o auditivo. Leitor, tá? Que é aquela pessoa que mais lê, aprende mais como leitura, tá? Livros, artigos, resumos, fichamentos. Essa pessoa, ela está mais no processo, ela está entre o auditivo e o sinestésico, tá? Aquela pessoa que gosta muito de ler, tá? Então, quando ela está lendo, ela cria ali um diálogo interno, tá? E ela sente muito aquilo que ela está lendo. E o sinestésico, as pessoas que memorizam o conteúdo com diversos estímulos e prática. É aquela pessoa que pratica para aprender. É aquela pessoa que fala assim, eu preciso fazer. Se eu não fizer, eu não aprendo. Tá? Por que no Practitioner a gente tem aulas expositivas, aulas práticas e pedir para vocês lerem, eu vou passar sempre filmes para vocês assistirem, livros para vocês lerem, porque vocês precisam treinar todos esses canais. E como eu desconheço qual é o canal líder de vocês, eu vou dar alternativas para que vocês aprendam em todos os canais, ok? Estilo de aprendizagem. O estilo de aprendizagem de uma pessoa é resultado dos sistemas representacionais prioritários dela.
As pessoas com habilidades visuais bem desenvolvidas ficam com estratégia de aprendizagem visual e se sobressaem em áreas onde visualizar é importante. Os indivíduos que têm habilidades verbais bem desenvolvidas contam mais com a estratégia de aprendizagem auditivas. E as pessoas que estão fortemente em contato com o seu corpo sinestésico e suas sensações, elas desenvolvem estratégia de aprendizagem com sinestesia e assim por diante, ok? Isso é assim, é fato, não dá para mudar, ok? Dá para desenvolver aquele que a gente não tem. Aprendizes visuais tendem a aprender melhor assistindo ou lendo. Uma pessoa com estilo de aprendizagem auditiva aprenderá melhor através de escuta e discussão. Então, pessoas que gostam muito de falar sobre o que estão fazendo, sobre o que estão pensando, sobre o que estão decidindo e planejando, são pessoas mais, no sistema prioritário dela, líder, o sistema auditivo. Os aprendizes sinestésicos precisam se tornar fisicamente envolvidos no que estão aprendendo. Eles gostam de se movimentar e experimentar coisas novas. As pessoas lutam na escola e em situações de sala de aula porque seu próprio estilo de aprendizagem não é compatível com a abordagem tradicional do ensino de algum assunto, de algum professor ou de alguma escola. E está se contrapondo com o estilo da pessoa. Então, a didática do professor ou da escola está diferente do estilo do aluno. E é por isso que existem alunos que não aprendem de jeito nenhum com algum professor ou em algum estilo, em alguma escola. Okay? Por isso que as escolas deveriam ser mais ecléticas, ter mais assuntos, tá? Bom, nós falamos da página 82 até... Nós vamos fazer o exercício da página 85 no presencial e nós vamos fazer o teste da página 86 também no presencial, ok? Eu vou pedir para vocês, após a aula presencial, fazer os exercícios das páginas 89, 90, 91 e 92. Ok? E aí, nós vamos também fazer o exercício da página 95 e 96 e 97, ok? Então, nós já demos um pulinho aqui na parte dos sistemas de aprendizagem, ok? E representacionais. E na próxima aula a gente vai falar de calibragem e rapport. Até mais.